Boa noite. Está um clima bom. É interessante que passei a semana passada inteira, os últimos 10 dias, né? Cheguei quarta-feira e estava em lugares muito frio, muito frio. E aí você chega aqui e vê o pessoal tudo agasalhado em Guarapari, você pensa, mas agora não está frio, né? Mas eu fiz uma viagem, fui convidado pelo pastor Felipe, nós fomos no sul, fui em Florianópolis e nós fomos na fronteira do Uruguai, Santana do Livramento, com Rivera, onde está o pastor Wagner, né? Vulgo Boladão, para os antigos aí conhecem, e ele está desenvolvendo um trabalho lá interessante, e depois passamos em Caxias do Sul, então foi um tempo bom, passamos em Gramado, então foi um passeio bom, mas frio, então quando chega aqui, agora está tranquilo, pode ligar o ventilador, não tem problema. Eu quero compartilhar algumas coisas que Deus compartilhou no meu coração nos últimos dias. Eu estava pensando em algumas coisas esses dias, meditando, e quando o pastor Giovanni falou para me dar a mensagem, eu falei, vou falar sobre essas coisas. Naturalmente, quando você faz uma viagem, você visita outros trabalhos e tudo, a tendência é você falar um pouco disso, mas eu quero compartilhar mais o que Deus falou para mim, em particular nesse tempo, nessa viagem. Foi um tempo muito bom para mim, foi um tempo de um retiro espiritual muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 9. Eu acho que eu nunca coloquei um título numa mensagem, não é muito no meu jeito, meu perfil, né? Mas nessa mensagem eu comecei com um título. Eu coloquei o título O Processo de Deus. Então, já que é a primeira vez que eu acho que eu coloco um título, eu vou compartilhar o título também com vocês. Vamos ler. 1 Coríntios 13, 9. Desculpa, abri errado aqui. 1 Coríntios 13, 9. Diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar. Pai, te damos graças por essa noite, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, reunidos, como a Bíblia diz, né? Quando nos reunimos, o Senhor se faz presente. Nós pedimos, ó Deus, o Senhor fala conosco essa noite, Deus. Se o Senhor puder falar com todos, o Senhor fala. Se o Senhor quiser falar com todos, o Senhor fala. Se o Senhor quiser falar com uma pessoa nessa noite, que o Senhor fale com um, Deus, mas que de forma alguma o Senhor deixe de falar nessa noite, Deus. Ministre, fale conosco, edifique-nos, exorta-nos, cuida, Deus, realmente dos nossos corações, para que nós possamos sair daqui mais preparados para a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos objetivos na vida. Esse texto aqui diz que quando nós éramos meninos, pensávamos como meninos e agíamos como meninos, né? E todo menino, ele sabe que um dia ele vai se tornar um adulto, ele vai se tornar uma pessoa. E ele faz objetivos, né? Ele traça objetivos. Mesmo uma criança traça objetivos na vida. Todo mundo tem objetivos. Se você chega para uma criança, provavelmente as crianças, porque elas agem como crianças e elas são como crianças, se você perguntar para ela o objetivo dela, vai estar errado. Não vai ser o objetivo certo, mas ela tem um.
Então, várias crianças, você perguntar ao Pedro, e filho do pastor Highlander, né, perguntar o que você vai ser. Ele vai falar, você é pastor, tomara que ele acerta aí. Mas tem alguns que você vai perguntar, vai falar, você é astronauta. O Gabriel falava que ia ser lixeiro, ainda bem que ele errou, né? O pastor Giovanni perguntou para ele quando ele queria ser quando crescesse, ele falou, eu quero ser lixeiro, andar agarrado na traseira do caminhão, uma maior emoção. Errou, né? Está lá, já formou no seminário, é um obreiro, está fazendo a obra de Deus, está namorando, pensando em casar, então se tornou um homem. Agora ele tem outros objetivos na vida, agora pensa outras coisas. Todo mundo tem objetivo. Se você pegar o ímpio, ele tem um objetivo. Se você pegar um homem de negócios, ele tem um objetivo dele, ganhar dinheiro. Né? Ganhar dinheiro para quê? Talvez ele quer uma casa maior, talvez ele quer viajar para outros lugares, talvez ele quer uma empresa maior, talvez ele quer acumular mais dinheiro, talvez ele quer se aposentar cedo. Se você pegar um pecador da pior espécie, um envolvido no tráfico de drogas, ele tem lá seus objetivos, ele entra, quando está escurecendo, ele está pensando que hoje ele quer vender tanto, que ele quer ganhar tanto dinheiro, ou ele quer usar tanto de droga, ele quer fazer tantas coisas, mesmo que inconsciente, nós estamos traçando objetivos na nossa vida, todo mundo está traçando objetivos, só que esses objetivos, a diferença que faz é a estratégia que você vai usar para alcançar seus objetivos. E quando nós entramos no reino de Deus, ou quando nós permitimos que Deus vai trabalhar em nossas vidas, aí agora nós entramos no processo de Deus, para viver segundo a estratégia que Deus tem para as nossas vidas. E Deus nos alcança, Ele nos busca, quando ainda nós ainda éramos pecadores. E Deus gosta do processo. Realmente, ele, se você pensar na sua vida, se você pensar na vida da pessoa que está do seu lado, todo mundo que está aqui, mesmo se chegou aqui não tem relação nenhuma com Deus, você resolveu vir só na igreja essa noite, você não se converteu, você não tem ainda uma relação com Deus, mas eu vou dizer, Deus está querendo começar um processo na sua vida, ou provavelmente por estar aqui, Deus já começou um processo na sua vida. Porque é dessa forma que Deus trabalha, né? Ele age com o processo. Paulo diz que, quando ele, na carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz que ele não deu a eles, ele deu a eles leite, né? E não deu alimento sólido, porque eles não estavam preparados para isso. Por quê? Vem o processo. Você começa com leite e você vai... o seu alimento, depois vai comer papinha e coisa assim, e esse processo aí que as mães conhecem, até você estar com um alimento sólido na sua vida. E o pecador é assim, ele não tem muita ideia. Talvez ele não traça tanta estratégia, alguns até traçam para o que eles querem, mas para pecar você não precisa traçar muita estratégia. Parece até que está na natureza do homem, né? Mas nós não cremos nisso, na natureza pecaminosa, mas nós sabemos que uma vez que o homem se entregou ao pecado, ele se torna escravo do pecado. Então esse que se tornou escravo do pecado, ele não precisa de nada para pecar. Ele não precisa fazer um planejamento, ele não precisa marcar na agenda, ele não precisa de esforço para pecar. Ele simplesmente vai seguindo e andando segundo a sua emoção. E vai para onde ele quer. Quando eu era descrente, eu tinha um pensamento sobre religião, sobre Deus. Eu pensava assim, quando eu encontrar uma religião na qual eu me encaixar bem, e olha que eu rodei algumas religiões, eu fui centro espírita, aquilo me dava até medo, falar a verdade, eu não gostava daquele ambiente, achava aquilo sinistro. Algumas coisas que aconteciam, eu tinha medo mesmo, e meus objetivos lá eram totalmente egoístas. Eu pensava, aqui eu não vou me encaixar nessa coisa. E já no meu testemunho, já dei o meu testemunho, algumas coisas que eu passei dentro do Espiritismo, não tudo eu conto, mas passei algumas coisas, não ia me encaixar. As igrejas evangélicas, os contatos que eu havia tido, eu não ia me encaixar. Mas eu sei de uma coisa, quando em um momento Deus vai trazer uma mensagem na vida do homem.
Não é uma igreja, não é uma placa, não é uma denominação. É porque ele vai começar em algum momento o processo na vida do homem. Ele vai estar buscando, ele está buscando alcançar esse homem. Em algum momento ele vai traçando estratégias, ele vai buscando, ele vai levantando pessoas. E em algum momento uma mensagem vai chegar para o pecador. Aquela mensagem que vai fazê-lo entender e vai colocá-lo numa posição de escolher se ele quer entrar no processo de Deus ou não. Um dia isso chegou na minha vida, exatamente desse jeito. Quando eu ouvi a mensagem, essa mensagem que você ouve aqui a cada domingo, que os alunos ouvem, estudam essa mensagem. Quando eu ouvi essa mensagem, eu entendi claramente, concordar, aí é outra coisa, querer é outra coisa, né? Para falar a verdade, eu fiquei lutando alguns anos para não participar, né? não deixar a mensagem penetrar na minha vida. Isso é outra coisa, mas entender... Eu sabia exatamente que aquilo era o jeito certo de viver. Aquela forma que estava sendo ensinada, estava sendo pregada. Daquele dia, de alguma forma, Deus me alcançou e começou o processo na minha vida. Porque eu podia não querer, mas eu não podia discordar que era verdade. Intelectualmente, eu fiquei 100% convencido. Por isso, eu gosto sempre de dizer sobre a nossa mensagem. Não a nossa mensagem, né? A mensagem do Evangelho e a forma como ela é apresentada. Essa questão de que nós escolhemos, de que as decisões você tem que tomar, claro, vai chegar um momento que você vai ter que tomar certas decisões e você vai ter que fazer uma entrega e se render totalmente para Deus, para deixar Deus dali para frente tocar o processo na sua vida, que aí vai chegar o novo nascimento. Isso vem de Deus, isso não vem do homem, mas você precisa tomar certos passos, e eu acho que nós temos que ser muito zelosos com a nossa mensagem, não deixar a mensagem ser deturpada, não deixar a mensagem ser mudada, porque essa mensagem realmente ela é transformadora. Teve um aluno aqui, João Hudson, ele com a esposa, eles passaram aqui 3 anos estudando, depois voltaram para Manaus. Quando chegou no fim dos 3 anos, a gente estava na mesa e alguém perguntou, a gente conversando, alguém perguntou assim, o que foi mais importante para você no seminário? Ele falou, essa questão de que a intenção do coração é que vale para Deus. Isso foi libertador para mim. Porque a partir do momento que eu descobri que se na minha intenção eu quero o tempo todo agradar a Deus, dali para frente eu estou certo diante de Deus. Por isso eu digo, não foi a parte da mensagem que me alcançou, mas alcançou aquele homem. Ele e a esposa, por sinal, os dois falaram sobre isso, como foi libertador para eles. O que me alcançou foi realmente a lógica da mensagem. Para outra pessoa é outra coisa, mas nós temos que ter um cuidado enorme com a mensagem, que muitas vezes a mensagem ela vem com elementos egoístas que querem levar as pessoas a permanecerem no egoísmo. E nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes nós atrapalhamos que Deus comece o processo na vida da outra pessoa, porque nós levamos uma mensagem deturpada, humanista, cheia de fatores mundanos, né, cheio de conteúdo do dia a dia, achando que isso vai atrair melhor as pessoas. Deus não precisa da sua ajuda para alcançar as pessoas, a não ser da sua boca e da sua disposição para falar. A mensagem está pronta. Não precisa de você fazer uma modificação. A Bíblia ela é perfeita, né? E Deus vai alcançar as pessoas. Você não precisa tentar mudar a mensagem um pouco, tentar melhorar a mensagem. E aí o processo começa. E ele vai andando na vida do pecador. Depois disso, é necessário ele se render. Mas interessante que quando o pecador ele chega diante de Deus e ele vem para Deus, e quando nós ouvimos os testemunhos, principalmente novos convertidos, batismo e coisa assim, aí as pessoas vão dar testemunho e falam assim, eu deixei tudo, eu abandonei tudo por causa de Deus. E eu me lembro, toda vez que alguém fala isso, eu me lembro do pastor Paulo Roberto, ele numa mensagem aqui, ele vai estar aqui conosco mês que vem, um homem fantástico. Ele numa mensagem dele uma vez aqui pregando, um dia passando uma dificuldade, ele falou para Deus, Deus, eu deixei tudo pelo Senhor,
eu abandonei tudo que eu tinha, tudo que eu era. Aí Deus falou para ele, o que você tinha? O que você era bandido? Você estava preso, você largou foi o mundo, você largou foi o pecado, aquilo era uma desgraça a sua vida. Agora é que você está vivendo, você não abandonou foi nada. E quando nós chegamos no reino de Deus, às vezes nós achamos que nós somos um presente para Deus. Nós somos um presente para Deus porque Ele resolveu ver assim. Mas nós não merecemos nada. E Deus, a única coisa que Ele quer de nós é uma rendição total. E às vezes as pessoas chegam para Deus, muitas vezes o processo de Deus ele é obstruído, ele é cortado na vida das pessoas, porque ela age errado com Deus. Ela quer impor para Deus a forma que Deus quer agir na vida dela. E Deus não aceita nada menos do que uma rendição total, 100%. Às vezes eu gosto de um pouco de história, e olhando para a história, da Segunda Guerra, quando a guerra chegou num ponto que parecia que ela não ia terminar. Então veio o plano, né, de soltar a bomba nuclear, porque simplesmente os japoneses não iam se render. Então veio a primeira bomba, se eu não me engano, a primeira Hiroshima. Aí caiu a primeira bomba. Né? General MacArthur virou para os japoneses e falou, agora nós queremos rendição total. E eles vieram, não, nós vamos nos render nas nossas condições. Segunda bomba, Nagasaki, rendição total, com todos os termos impostos pelos Estados Unidos. Eu gosto disso porque é exatamente assim que Deus quer conosco. Deus trabalha conosco assim, enquanto nós não nos rendermos totalmente, Ele vai trabalhar conosco como pecador. Não adianta eu vir sentar no banco da igreja, não adianta eu entrar no seminário, ou eu entrar até no ministério e não me render totalmente para fazer o que Deus quer. Enquanto não for uma rendição 100%, uma rendição total, Deus não pode dar continuidade ao processo, porque o processo está cortado por mim. Não é Deus que parou o processo, sou eu que parei o processo. O processo é de Deus, mas ele está acontecendo na minha vida. E Deus, ele age segundo aquilo que eu permito que Ele vai agir na minha vida. Ele deu o livre-arbítrio. Ele deixou a escolha na nossa mão. E enquanto a escolha está na nossa mão, nós escolhemos se Ele vai continuar com o processo ou se Ele vai parar o processo. Ele deixa essa escolha na sua mão. Então, se você tem que se render totalmente e parar para pensar, o que Deus quer de mim? Deus dá o novo nascimento. Deus... Eu queria deixar claro que eu estou dando aqui partes do processo, mas é interessante que o processo vai andando, o processo de Deus, ele vai evoluindo e Deus vai desenvolvendo em nossas vidas, mas os passos antigos não param. Né? Não é porque você vai desenvolver que você abandona a rendição. Não é porque você se converteu que de vez em quando você pode pecar. Não, os passos antigos, eles permanecem. O que você vai fazendo é acrescentando, se envolvendo e se desenvolvendo ainda mais diante de Deus. Uma vez que você se rendeu, uma vez que você permitiu todo o trabalho de Deus, é muito interessante o pecador chegando para Deus. Eu lembro que quando eu resolvi viver para Deus, tomei a posição, eu falei para Deus, Deus, eu vou me converter, mas uma coisa que eu não quero fazer é seminário. Eu coloquei essa condição para Deus. Deus tem senso de humor. Era menos de um ano depois eu estava no seminário, porque não sou eu que escolho, o processo não é meu. E provavelmente, tentando imaginar, eu não me lembro exatamente, mas provavelmente Deus já estava falando comigo, por isso que eu estava falando, não, seminário não, porque talvez já era o que Deus queria para mim há muito tempo. Né? E minha esposa também estava orando, né? Sem juízo. E a gente veio parar aqui, mas a coisa vai acontecendo, né? Mas uma vez que você se entregou, não interessa se você quer, não interessa se você gosta, não interessa se você acha que vai ser melhor ou pior. É uma vez que você entende que vem de Deus, você tem que se render, você deve fazer exatamente aquilo que Deus te pediu.
ou que Ele está colocando para você. É um pedido até você entender realmente que é Deus. Né? Daí para frente tem que ser uma ordem na sua vida, tem que ser um mandamento. E tudo que você tem que fazer é aquilo que Ele está mandando. Depois nós precisamos aprender a aceitar e a valorizar a graça de Deus nas nossas vidas. Porque quando a gente começa a andar com Deus, tudo muda. Né? Você muda suas amizades, você muda seu ambiente que você está, o seu ambiente de trabalho. Você pode estar cercado de pecadores, ele vai mudar. Você vai mudar aquele ambiente, você vai mudar o seu assunto, você vai mudar as coisas que você falava, você vai mudar o seu linguajar, você vai estar mais na igreja, você vai estar mais com outras pessoas. Daí para frente, Deus Ele quer derramar muita graça na sua vida. E você é que precisa abrir as comportas. Pastor Larry tem uma mensagem, ótima mensagem, ele chamava de avenidas de graças, que segundo ele, você tinha que abrir avenidas. Essa mensagem, sempre eu falo dela, porque foi realmente também uma mensagem que, novo convertido, eu ouvi, foi impactante para mim, porque eu percebi, sou eu que abro as avenidas para Deus derramar graça na minha vida. Então, como você abre essas avenidas? Você converteu, você se rendeu para Deus, você está disposto a fazer o que Ele quer. Agora você tem que ler a Bíblia. Agora você tem que gastar um tempo de oração. Agora você precisa buscar um aprendizado. Você sabe que ler livros vai ser bom. Então todo esse processo, essa busca por conhecimento, essa vida devocional, que não é só o seu momento devocional, mas toda a sua vida dedicada a Deus, ela vai ser uma abertura para Deus derramar muita graça na sua vida. E quando Deus começa a derramar essa graça que você percebe, que é conhecimento chegando, você precisa administrar isso. E passar a viver segundo a luz que vem chegando para você. E a luz não para de chegar. E você começa a alcançar realmente muita luz e começa a perceber que você precisa fazer mudanças no seu casamento. E aí, cada mudança que você faz, seu casamento ou sua relação com sua família, se você mora com seus pais e tudo, as mudanças que você faz vai melhorando a sua vida e o seu conviver com as pessoas. Às vezes dificulta, piora, porque as outras pessoas não querem o evangelho, não querem ouvir o evangelho, não gostam do jeito que você vive, mas a sua transformação vai impactando os outros inevitavelmente, quer eles gostem ou não. Deus está trabalhando na sua vida. E se você aceita essa mudança, essa transformação, ela vai contagiando as pessoas, mesmo aqueles que não querem ser contagiados, mesmo aqueles que não querem ser impactados. Uma coisa que aconteceu comigo, meu pai era meu sócio, e ele não gostou muito quando eu me converti. Sempre ele reclamava disso, sempre reclamava. E algumas vezes ele ficou muito irritado comigo. Um dia, ele nervoso, ele virou e falou assim, mas você não é mais a mesma pessoa. Aí eu pensei, graças a Deus. Mas eu não falei, que eu acho que ele me batia na hora, que ele estava muito bravo. Mas passou uns dias, ele estava discutindo com um cliente lá alguma coisa. Se era verdade ou não era. Eu não lembro nem o que era, mas os dois estavam discutindo, batendo boca. E aí ele falava com o cliente, não foi assim, o cliente falava, foi desse jeito. Foi, não foi, foi, não foi. Aí ele apontou para mim e falou assim, então pergunto para ele aqui, ele não mente não. Aí eu pensei, você sabe, né? Você sabe, entendeu? Você, mesmo que as pessoas não gostam, você está contagiando as pessoas, porque você aceita a graça de Deus. Você aceita que o conhecimento que você está adquirindo, que a luz que está chegando para você, essa luz ela precisa ser praticada, ela precisa ser executada no dia a dia, ela precisa ser transferida para as outras pessoas de alguma forma. Então você aceita a graça de Deus, você começa a buscar, e aí chega na gente uma coisa muito interessante. Você começa a ter uma vontade enorme de passar adiante aquilo que você tem aprendido de Deus. Porque essa graça, parece que Deus derrama tanta graça em nós, que o nosso coração é um compartimento muito pequeno para conter aquilo, e aí você precisa passar isso adiante. Você precisa compartilhar isso para as pessoas, você precisa falar.
né? Você precisa levar isso adiante, porque você não consegue chegar num lugar e só ficar ouvindo as pessoas falarem daqui e dali. Você, muitas vezes, se você é novo convertido, até você sem sabedoria, você entra no meio das conversas. Quantas vezes eu fiz isso? Uma vez eu sentei na mesa, comecei a ouvir uma conversa, e aí era uma mãe e um filho conversando, e eles estavam falando um monte de besteira a respeito de Deus. Eu não aguentei e comecei a falar um monte de coisa de Deus. Derramei aquele monte de coisa. Aí os dois levantaram da mesa e saíram. Aí depois ele chegou para mim, aí eu falei assim, rapaz, me perdoa, cara, porque eu não queria ter falado e tudo. Ele falou assim, pô, você entrou no meio da conversa minha e da minha mãe. Tinha o meu ponto de vista e o dela, agora nós temos que ficar com o seu. Eu falei, tá bom, você não gostou, mas pelo menos a mensagem foi lá, não foi do jeito certo, não foi, mas é aquela vontade, aquele desejo. Quando nós começamos aqui no seminário, se eu não me engano, éramos 22 pessoas, eu acho, né? Parece que tem tanto tempo agora, mas não tem muitos, mas parece que tem tanto tempo que é difícil lembrar tudo. Mas se eu não me engano, acho que eram 22 pessoas. Era comum ver, é porque agora é maior, eu acho que acontece muito, a gente talvez não vê tudo, mas via na folga gente pegando bicicleta, aí falar, você vai onde? Vou visitar fulano, vou falar com meu amigo, e aí de vez em quando trazia um para o seminário, falava com o outro, porque essa coisa fica muito forte, e aí fazia evangelismo. Teve uma época que a gente fazia o evangelismo tanto impacto de evangelismo, que quando o pessoal saía para vender coisas na rua, eles perguntavam, você é aquele pessoal da cara pintada? De tanto que a gente fazia teatro. Eu fazia teatro, cara, imagina eu fazendo teatro. Eu não sou um artista, mas eu me esforçava o máximo possível. A gente fazia teatro, era evangelismo toda hora, era quinta-feira, era na folga, muitas vezes na folga, saindo e tudo, porque hoje também eu penso que é diferente, né? No ministério nós temos outras coisas para fazer, mas era o que dava para fazer, a gente com aquela garra de fazer, porque é Deus com o processo dentro de nós. É Deus nos fazendo transbordar, Deus fazendo com que você realmente queira levar isso adiante. Só que não para a vontade de aprender também. Isso continua muito forte. Então, Deus ele vai acrescentando coisas sem tirar aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Porque até hoje, eu não paro de aprender. E eu acredito que vai ser um processo para o resto da vida. Ou talvez para a eternidade vai ser assim. Nós vamos continuar sempre aprendendo. Mas, além disso, Deus vai trazendo mais. Então, quando chega essa parte do processo que você tem esse desejo, essa vontade de passar tudo aquilo que você está aprendendo, e talvez isso é no primeiro dia de convertido. Você chega, coisas para você aprendeu que Jesus te ama, você já quer falar para as pessoas que Jesus te ama. Você aprendeu que Deus é amor, você quer falar para as pessoas que Deus é amor. Tudo aquilo que Deus vem trazendo, você quer levar isso adiante para Deus. É Deus trabalhando na sua vida. Isso é porque você está ficando tão cheio de Deus que você precisa transbordar. Esse Deus vai estar fazendo um processo enorme dentro de nós. E aí, a fé, que segundo o versículo diz aqui, que no versículo 13, diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Essa fé, esse amor, eles vão ficando mais vivos para nós a cada dia. Como o pastor Giovanni está falando aqui hoje de manhã, quando você começa a entender Deus, aquilo que Deus fala é mais concreto do que o concreto, né? É mais concreto do que o cimento. Tenta bater nessa parede e ver o quanto ela é firme, o quanto ela é forte. E se essa daqui você tiver a força para derrubar, nós conseguimos uma coluna mais resistente para isso de concreto. A palavra de Deus ela é mais verdadeira, ela é mais forte que isso, que qualquer base que você imaginar. E isso vai ficando verdadeiro, porque você vai adquirindo dentro desse processo, você vai passando por experiências com Deus. Você chega na igreja e ouve que Deus cura. E aí você
tenta levar isso para a sua vida. Você vai e fala isso para as outras pessoas. Deus cura. Deus, ele realmente, a cura divina, ela é verdadeira, ela é real. Deus trabalha nas nossas enfermidades. Deus levou sobre si. Você ouve, é uma coisa. Mas depois que você experimenta, isso vai ficando muito mais forte. Por isso que Deus permite que nós passamos por certas coisas nas nossas vidas. Porque nós precisamos experimentar certas coisas de Deus. E tem certas coisas que se nós não provamos, se nós não sentimos o sabor daquilo, e a maioria dessas coisas vem com sofrimento, né? Se nós não experimentamos, nós não conseguimos ver o quanto é real. Então, você vem na igreja, ouve que Deus cura, você lê algum versículo, você vê que aquilo é real, aquilo vai ficando forte, aí você vê essa experiência em alguém. Você vai lá, ora por uma pessoa, ela fica curada. Grande coisa. Mas o pastor orou, fulano orou, e você não sabe, talvez ela tomou um remédio, você não sabe, né? E você fica com essa dúvida. Mas um dia você vai experimentar. Um dia Deus vai dar essa oportunidade para você. Deus vai dar oportunidade para você exercer fé. É real, é verdadeiro. Essas coisas vão ficando mais fortes para nós. E aí, depois de algumas experiências, quando você lê a palavra de Deus, você não precisa mais das experiências para saber que aquilo é verdade. Porque você não está mais conhecendo, se baseando nas experiências. Você começou a conhecer Deus. A pessoa de Deus, não só a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a expressão de Deus aqui escrita para nós, essa carta de amor de Deus, é a expressão de Deus para nós, mas você começa a ir além, você começa a ter sua intimidade, Deus se torna uma pessoa real para você, não porque alguém falou que ele é uma pessoa, é porque agora ele é uma pessoa com a qual você se relaciona, e a palavra dele vai tendo a força para você, e você realmente vai entendendo. Agora é Deus que está falando. Deus trabalhou, Deus é uma pessoa real, com sua palavra. Como eu vi que a cura existe, como eu vi que a fé existe, como eu vi que tudo é real, como essa parede, agora Deus, a pessoa de Deus, ele é real para nós. Isso é uma coisa que nem todo mundo consegue entender. Pessoas, e eu já conversei com pessoas, passam anos às vezes no Evangelho, às vezes leem a Bíblia, fazem coisas para Deus já no ministério. Quando você vai falar de Deus como uma pessoa, ele não entende. Ele não consegue perceber que Deus, ele é pessoal, que ele trata com você, que ele é íntimo e que ele espera algo de você e que ele tem um processo, porque ele tem um alvo para a sua vida. E ele quer te levar em algum lugar, e ele quer fazer grandes coisas através de você. O pastor Felipe fala que nós somos bons de introdução. Eu estou na introdução, estou tentando chegar na mensagem, mas está difícil. Está difícil, mas é assim, né? Esse processo que Deus vai trabalhando em nós, Deus vai nos moldando, Deus vai nos criando, né? E aí agora eu vou entrar na mensagem, você precisa se encontrar no reino de Deus, você precisa saber quem você é no reino de Deus. Há um tempo atrás tinha uma mensagem assim que, vem essas mensagens de métodos que surgem na igreja, né? Vários métodos, e tinha um método que falava que você precisa ter sua identidade em Cristo, ou sua identidade em Deus, né? E aí ficava tudo identidade, e você precisa saber quem você é, para você ter a paternidade, para você reconhecer a paternidade de Deus, que aí você vai ser filho e tem direito à herança. Então não é disso que eu estou falando, não. Estou falando que você precisa se encontrar em Deus e no reino de Deus. O que Deus quer de você? O que Deus espera de você? Talvez o que Deus espera de você hoje é ser um seminarista. Talvez o que Deus espera de você hoje é um ministério. Talvez o que Deus espera de mim é uma coisa, do pastor Giovanni é outra. Do pastor Giovanni é ele ser um líder aqui da missão. E Deus o levou nesse lugar e o ungiu para isso, né? E ele não pediu para isso, ele foi levado por Deus e ele só aceitou. Eu tenho outra função, pastor Job tem outra função, pastor Railando tem outra função, mas você precisa achar a sua função no reino de Deus. Um dia, meu papel no reino de Deus era ser um bom seminarista.
E eu tinha que ser aquilo melhor que eu podia ser, dentro das minhas capacidades, dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu entendia que estava fazendo melhor. Olhando para trás, eu penso que muita coisa eu poderia ter feito melhor, mas quando, na época, eu sempre pensei que eu estava fazendo o melhor que eu podia, e deve ser assim. Você se apresentar diante de Deus sempre de consciência limpa, de saber que você está no centro da vontade de Deus, porque Deus tem algo para você, mas você precisa ter passado já pela primeira parte do processo. Você precisa ter entendido tudo que Deus tem. E nem sempre é tão fácil quanto parece você se encontrar dentro do reino de Deus, encontrar o seu lugar. Mas você precisa procurar. Você não pode simplesmente se acomodar, você não pode se sentar num lugar e pensar, isso aqui é meu lugar e pronto. Se Deus espera que você hoje vai estar no seminário, você tem que pensar, eu tenho que ser o melhor seminarista que eu posso, mas como eu posso me envolver mais? Faz essa pergunta para Deus, e eu vou te falar, Ele vai responder. Se você fizer com sinceridade de coração, Deus sempre Ele vai te chamar a mudanças, a responsabilidades, e talvez o seu testemunho dentro do seu quarto, na sua casa, com sua esposa, ou com seus amigos de quarto, ou dentro do seu trabalho, ou no dia a dia, seja quem você for, onde você estiver, você ali tem que se encontrar em Deus, e saber o que Deus espera de você ali, a cada dia. A cada dia, você precisa entender isso. Deus, Ele tem muita coisa para nós. E eu já tentei várias vezes ser como outras pessoas. Eu já tentei, olhava para as pessoas, queria ser como eles. Eu nunca pensei em ser, querer realmente ser um líder no seminário. Mas eu sempre quis andar com os líderes. E eu pensava, eu via das pessoas, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E tinha tanta coisa que eu tentava fazer, só que aquilo não era eu. Até que um dia eu descobri, eu falei, não, peraí, tem coisa, eu sou assim, eu sou Giovanni. Eu tentava ficar rindo, então eu já fiz isso, eu sei que parece besteira, eu já fiz isso. Mas eu já saí de casa, morava aqui, ou do outro lado, não lembro, e vinha para o refeitório, eu vinha assim... Bom dia, bom dia, bom dia. Mas isso não sou eu, isso não é Giovanni. Isso não é o que vai ganhar as pessoas para Deus, porque não é a minha realidade, não é a pessoa que eu sou. Eu tenho que ganhar as pessoas para Deus usando aquilo que Deus me dá, aquilo que eu sou dentro de Deus. Então, teve um dia que eu descobri, isso não vai dar para mim. Eu não sou assim, não adianta eu querer ser essa pessoa que eu não sou. Eu tenho que ser quem eu sou, sincero com as pessoas, com Deus, com o coração aberto, disposto a abrir o coração com um, com outro. Uma vez eu pensei, falei, vou abandonar futebol. Vou abandonar futebol. Que luta! Que luta! Para que abandonar futebol? Quantas vezes envolvido com futebol eu tive a oportunidade de falar de Deus para as pessoas. Então eu tenho que me achar dentro do que eu sou. Com Deus. Eu sou um professor de seminário, eu dava aula de missões. Eu não tenho mais problema, eu não dou mais aula de missões, mas eu sempre vou estar envolvido com missões. Isso vocês podem esperar, porque eu acho que Deus me colocou nessa área. Eu acho que Deus espera isso de mim, que eu me envolva e que eu trabalhe com isso. Então, teve vezes que eu já ouvi de pessoas falar, isso não é para você, mas isso sai da boca das pessoas. O que eu ouço de Deus é outra coisa. Então, eu me encontrei no reino de Deus. Você precisa se encontrar no reino de Deus. O que Deus espera de você? O que Deus quer de mim? Olha para si, olha para dentro, porque Deus tem muito para você. E Deus Ele vai te usar em muitas coisas. E se você não encontrar hoje, vai fazendo tudo que Ele colocar na sua mão. Porque devagar, Ele vai mostrando para você seu lugar. E vai fazendo tudo que Ele coloca na sua mão. Com zelo, assumindo as responsabilidades. Nunca fuja de responsabilidades dentro do reino de Deus. Amados, eu graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus pela escola que eu tive. Mas eu sempre via as pessoas assumindo responsabilidades, então eu nunca fugi de responsabilidade. Eu estava numa reunião, eu ouvia uma coisa, ouviam falar uma coisa, ouviam falar outra, falava, não, precisa de alguém para isso. Muitas vezes eu não manifestava, porque as pessoas que estavam em volta, eu achava que elas eram mais capacitadas que eu esperava delas. Mas se ninguém manifestasse, eu falava, pode me dar.
Pode me dar que eu vou fazer, porque as responsabilidades, elas vêm com oportunidades e vice-versa. Oportunidades vêm com responsabilidades. Mas isso também te faz desenvolver, te ajuda a se achar dentro do reino de Deus. Agora, tem gente que quer se achar em Deus, mas também não se procura. Como é que vai se achar se não se procura? Você vai dar uma tarefa, não quer. No trabalho, quer fazer o mínimo possível. Antigamente nós tínhamos uma avaliação no seminário. O pastor Larry, ele avaliava os alunos na aula, no trabalho, e aí na avaliação tinha algo assim, péssimo, mais ou menos, bom, faz o que é exigido ou faz além do exigido. Se você quer andar com Deus, você sempre vai fazer além do que é exigido para você. Para você se achar necessário, você sempre fazer mais. Mas tem gente que fica naquele comodismo, só faz o que pode. Lá com o pastor Wagner, boladão, ele estava contando do começo dele no seminário, e ele se eu não me engano, aqui onde eu estou agora, embaixo aqui, foi onde ele começou a cavar. Ele chegou no seminário e começou a cavar, onde tem essas salas aqui embaixo. E ele começou com todo o gás, né? Até o jeito dele, a personalidade é assim. Então ele foi cavando com todo o gás, e ele falou que um aluno chegou para ele, falou assim, calma rapaz, calma aí, nós temos 3 anos para cavar esse buraco, rapaz, vai devagar. Aí ele olhou e falou assim, Deus me livre ficar 3 anos cavando buraco, fica você, eu não vou ficar não. Mas é a ideia. Mas sabe, esse cara é tão simpático, o apelido dele é Dragão. Ele hoje, vai ver onde ele está hoje. Eu nem sei onde ele está hoje, mas a última vez que eu vi longe do reino de Deus, fazendo nada para Deus, tentando viver para si, nem isso estava dando muito certo. Vai ver onde está Wagner hoje, boladão. Está lá começando um seminário, já tem 12 pessoas, tem 2 casais de alunos, 2 alunas solteiras. Está lá aquele grupo lá, as contas dele foram interessantes. Foram, quantas pessoas tem aqui, boladão? Perguntei para ele. Aí ele falou assim, não, temos... Aí ele fez as contas, ele nem sabia. Agitado, o jeito dele. Fez as contas, falou, e tem as crianças? Eu falei, quantas crianças tem? Eu não lembro exato, mas acho que ele falou assim, são 6 crianças, uma grávida e tem a Lelê. Aí eu pensei, tem a Lelê, 6 crianças, uma grávida e tem a Lelê? O que tem a Lelê com isso? Ele falou, porque eu acho que ela está grávida, se não está, vai ficar logo. Aí quando nós chegamos aqui, chegou a notícia que ela está grávida. Então a matemática dele estava certa. Né? Mas está lá, está fazendo a obra de Deus, está com um seminário, cara. Boladão. Quando ele chegava aqui no começo que ele chegou para fazer o curso, nós tínhamos um grupo de casais. E ele chegava toda quinta-feira no grupo de casais, aí a gente ia conversando, na hora que ele ia falar alguma coisa, falava assim, eu tô doido para ir embora. Eu não vou embora porque a Lelê não vai embora. Se a Alessandra fosse embora, eu ia embora e acabou. Eu já não queria ficar aqui mais desse jeito, sincero. Mas foi ficando, foi aceitando, brigando do jeito dele, lutando com Deus, né? Não sei lá como, acho que se deixasse de vez em quando, eu acho que ele jogava a pedra para o alto para acertar Deus. Mas foi levando, até que se rendeu, até que aceitou, até que ficou. E hoje está lá fazendo a obra de Deus, um missionário, cara. Fazendo a obra de Deus, se achou. Mas para se achar, você tem que procurar. Você ficar nesse comodismo, né? Vou lá responder minhas perguntinhas, vou fazer o que dá. Né? Ou eu vou para o meu trabalho, e aí vou, o que der para fazer eu faço. E só não vai além, pensa. E não é só para isso, não é só para quem está no seminário, não é só para o seminarista. Você tem uma vida. Se você vai para a escola, se você vai para o trabalho, se você vai no seu dia a dia fazer compra, você tem pessoas que você tem contato, você tem seu campo de influência, usa isso para você se achar em Deus, vai tentando, vai rompendo seus limites, vai rompendo suas fronteiras, vai rompendo as barreiras. Um livro impactante que eu li, um livro pequeno, recomendo para todo mundo, Oração de Jabes. Essa parte para mim foi fantástica, que na oração de Jabes, ele pedia para Deus alargar suas fronteiras.
Mas não adianta você pedir para Deus alargar as suas fronteiras se você não está disposto a caminhar o campo todo. Você tem que ir até lá onde Ele vai pôr a cerca. Você tem que ir sempre mais, vai empurrando as suas fronteiras para Deus alargar isso. Isso vai fazer você se achar dentro do reino de Deus. E aí, depois que você se encontra no reino de Deus, porque quando você está ali buscando, o que você quer? Você quer ver a igreja cheia, você quer trazer pessoas para o seminário, você quer trazer pessoas para a igreja, você quer falar de Deus para as pessoas, você está ali naquele grupo. Mas uma vez que você se encontra dentro do reino de Deus, outras coisas começam a ser importantes para você, você começa a ter uma visão muito maior. O que é importante para você muda, outros números passam a te importar. Números, por exemplo, missionário Diego esteve aqui, está lá nos Índios. Não são mais a quantas pessoas estão na igreja que importam para ele. Não são quantas pessoas ele pode trazer aqui para Deus que importa para ele. Sabe os números que importam para ele? Que nós temos 242 mil índios no Brasil, e desses 242 mil, só 74 mil foram alcançados até agora. Com a palavra de Deus, sua mente vai abrindo, vai começando a abrir. Talvez são outros números, como nós sabemos, no Brasil nós temos hoje cerca de 500 mesquitas, 1.500.000 muçulmanos aproximadamente no Brasil, e temos aí a promessa de chegar a mais 1.800.000 muçulmanos, esse mês ainda no Brasil. Então, essas coisas que começam a importar, você começa a olhar para o mundo, começa a olhar para os países, começa a olhar para os lugares, e aí você começa a ver que realmente a obra é muito maior. O alcance que nós devemos ter é muito maior do que aquilo que você imaginava. Porque Deus está fazendo um processo na sua vida. E Deus, Ele é grande, amados. Deus é infinito. E na sua grandeza, Ele vai trabalhando com você. E você vai primeiro olhando para si, vai fazendo suas mudanças, vai fazendo suas transformações, vai conhecendo Deus e vai trabalhando. De repente, Ele abre o horizonte. E te mostra que tem muito além daquilo que você tem visto. Que tem lugares que precisam alcançar o Evangelho. Que você precisa ganhar o seu vizinho do lado, mas você precisa investir do outro lado do mundo. Porque é nossa tarefa ganhar o mundo para Jesus Cristo. E aí essas coisas começam a queimar em você. Essas coisas começam realmente a fazer a diferença. E aí vai lá, eu estava lá com o pastor Wagner. A gente saía e onde ele está, eles chamam de fronteira seca, não tem uma barreira de fronteira, você não precisa de visto, você só atravessa, tem uns marcos em vários lugares, inclusive ele comprou um terreno agora de 5.000 metros, e no meio desse terreno, no meio não, dentro do terreno tem um marco, tem vários marcos de concreto grande, dentro desse terreno tem um marco. De um lado o Brasil, do outro lado o Uruguai. Então o terreno que ele comprou tem um pedaço no Uruguai, eu acho que deve ser uns 800 a 1.000 metros, e o restante está no Brasil. E ele empolgado com aquilo, falando, mas aqui eu posso receber aluno paraguaio sem visto, uruguaio, desculpa, sem visto, e posso receber brasileiro sem visto, porque eu estou dos dois lados, e eu vou ter documento do Uruguai porque eu tenho um terreno no Uruguai, e eu sou brasileiro, e aí ele vai falando das vantagens, ele vai falando. E aí a gente estava indo ver o terreno, aí ele vai falando, vai andando aí. Aí o Felipe pergunta assim, já está no Uruguai? Aí ele fala assim, não, quando a rua melhorar, você entrou no Uruguai. Tipo assim, o Uruguai é melhor que a Europa, meu amigo. Ele fala, quando a rua melhorar, você está no Uruguai. Aí ele fala, a polícia do Uruguai é melhor. A polícia do Uruguai é mais rigorosa. O trânsito no Uruguai é melhor. Os carros do Uruguai são melhor. Aí vai virando até piada, né? Que tudo no Uruguai é melhor. Tudo é melhor, tudo é melhor. Mas isso está expressando o coração dele. Ele se achou em Deus. Deus deu uma visão para ele de um país que ele pode alcançar a partir daquela fronteira. E o coração dele queima tanto que eu estava andando, eu não vi diferença nenhuma na rua, mas ele vê uma melhor do que a outra, porque o coração dele está lá.
O coração dele, Deus já faz aquilo queimar e ele deixa aquilo arder. Porque você precisa deixar arder dentro do seu coração aquilo que Deus coloca. Tem gente que apaga o fogo de Deus. E as pessoas muitas vezes vão querer apagar a chama que Deus vai acendendo dentro do seu coração. Gente vai falar, não é isso não. Ou a gente brincava lá com ele, fala, tá doido, boladão, tudo no Uruguai é melhor, é mais barato, é mais bonito, é mais forte, tudo no Uruguai é melhor que no Brasil. Ele é assim mesmo. Fala, não é, boladão, você tá doido. Para ele acabou mesmo, porque Deus colocou no coração dele. Tá, pode parecer que está errado, eu sinceramente, eu estava dentro do bairro, eu não vi diferença de uma rua para outra, mas ele vê. Sabe por que ele vê? Porque o coração dele está queimando. Ele quer alcançar aquele lugar, ele quer ver, ele quer levar adiante. E aí nós chegamos lá dentro do terreno dele, tem uma baia de cavalo, ele fez um negócio bacana, ele forrou a baia todinha de madeira, fez os quartinhos lá para receber os alunos dentro de uma baia de cavalo, cara. Aí você chega, tá bonitinho, com forro, né, tudo certinho. Mas ainda é uma baia de cavalo. E faz frio, cara, muito frio lá. E ele mostra aquilo empolgado. Aí ele falou assim, não, ficou quentinho. Aí eu olhei, tinha umas frestas assim. Aí ele me fragou olhando bem para a fresta na hora. Ele falou assim, eu vou tapar. Eu falei, tapa mesmo, porque tá frio. Ele, não, vou tapar isso aí, vou botar uma espuma aí, ele joga lá uma espuma, vai vedando, falou, vou botar uma espuma aí, vai vedar, vai ficar quentinho para os alunos. É uma baia de cavalo, mas tá lá. Eu olhei de fora, eu vi uma baia de cavalo velha. Quando eu olhei de dentro, eu vi um quartinho maneiro. Ele viu o lugar que Deus deu para ele colocar aluno. Porque ele se achou em Deus. Não é meu ministério lá. Eu fiquei impressionado, eu tenho que dizer a verdade. Eu fiquei impressionado com o avanço dele pelo pouco tempo que ele está lá. Realmente ele avançou demais e tem feito muita coisa, na minha opinião, ainda mais conhecendo Boladão, né, Pastor Wagner. Ainda mais conhecendo o Pastor Wagner. Mas eu fiquei impressionado. Mas ele está vendo mais. Ele está vendo adiante. Aquilo para ele, aquilo é o que Deus deu para ele. E ele deixa isso queimar no coração dele. Não deixa ninguém apagar a chama que Deus coloca dentro do seu coração. E eu não estava lá para isso. Eu estava lá realmente para incentivar. Realmente, e isso... né, a chama ardia tanto no coração dele, que ele olhava e queria mostrar tudo, queria nos levar em todo lugar, queria mostrar tudo que é interessante, queria fazer tudo, queria nos levar para comer coisas de lá, porque para ele tudo é melhor. Quando você estiver sim em Deus, quando você encontrar, amado, essa satisfação em Deus, você pode morar numa baia de cavalo, que não vai ter problema. Ou você pode morar numa barraquinha de lona aqui no seminário, não vai ter problema. Você pode morar, seja onde for, você pode comer qualquer coisa, mas você sabe que você está em Deus. Aí o processo está funcionando, aí o processo está andando, aí a coisa está realmente acontecendo dentro de você. Mas sabe que é muito interessante? Outra coisa sobre isso, sobre a visão, né? Sobre essa coisa de você se achar em Deus, fiquei impressionado também com o pastor Marcos, ele sempre impressiona, né? Pastor Marcos, nós passamos em Caxias, e ele deu uma mensagem antes, eu encontrei com ele em Florianópolis, ele deu uma mensagem lá antes, e ele disse, na mensagem ele disse o seguinte, ele falou assim, eu não gosto de ouvir piada de gaúcho. Aí eu fiquei pensando aquilo, né? Tem tanta piada de gaúcho, mas aí durante o retiro, teve um retiro de casais depois que ele pregou. Ele falou, não gosto de ouvir piada de gaúcho, porque aquele lá é o lugar que Deus me deu. E eu quero ganhar os gaúchos, eu não gosto. O pessoal conta piada de gaúcho, eu não fico rindo, não. Eu falei, tá bom. Aí depois teve o retiro de casais, aí teve um momento lá só os homens, mais descontraído, e eu contei umas 2 piadas de mineiro. Aí ele falou assim, conta mais uma de mineiro aí. Eu falei, de gaúcho você não quer ouvir, não. Agora de mineiro você quer, né? Mas é porque é o lugar que Deus colocou no coração dele. Do jeito dele, ele não é o Boladão, ele não é o pastor Wagner, ele não é aquela pessoa, ele tem um jeito diferente, mas do jeito diferente ele deixa Deus botar fogo no coração dele para fazer aquilo que Deus fez. Mas outra coisa,
Deus coloca, te dá a obra, te dá a visão, te dá tudo. Mas interessante que quanto mais Ele amplia a sua visão externa, mais Ele te faz olhar para dentro de você mesmo. O pente fino vai ficando mais estreito os dentes, para você olhar para a sua vida, para o seu interior, para as suas motivações, por que você faz o que você está fazendo. É interessante que você começa a enxergar tão distante, que você enxerga um íntimo de você tão distante que você nem sabia que tinha, que você nem conseguia ver, porque Deus vai fazendo o processo por fora e por dentro, por fora e por dentro, por fora e por dentro. Deus vai trabalhando com você, e quanto mais envolvido você está na obra de Deus, mais Deus vai passando pente fino, e você vai trabalhando, você vai aprendendo mais, e você vai se tratando primeiro mais a você do que nas outras pessoas. Por quê? Porque o processo ele é grande. E para você ser capacitado, gabaritado e aprovado para fazer o processo, para realizar aquilo que Deus espera que você realize externamente, você tem que estar muito bem interiormente. Ou o processo vai parar, ou você não vai avançar, ou você não vai evoluir e você não vai acabar não desenvolvendo. E aí eu lembrei de um dia que o pastor Larry, ele chegou umas pessoas para visitar o seminário e ele foi mostrando e falando todo o seminário. Depois que ele terminou, ele chegou em casa e ele pensou que talvez fosse orgulho ele ficar mostrando o seminário. E aí depois ele compartilhou isso na reunião conosco. Nós tínhamos reuniões que temos ainda, né? Mas muitas vezes com o pastor Larry nós tínhamos alguns com ele, né? Alguns momentos assim bons, e ele falando sobre essa coisa que talvez poderia ser orgulho, até onde está o limite entre mostrar a obra de Deus e o que você está fazendo, né? E você sentir orgulho por aquilo que você por aquilo que Deus tem feito através de você. E aí eu fiquei pensando aquilo, eu lembro que no dia eu falei para ele assim, eu acho que é o amor que vai mostrar isso. Se é amor, nós devemos mostrar. Aí eu lembro que ele disse, eu gosto disso e tal, né? Mas eu acho que a minha resposta era muito simples, para o tamanho da dúvida interior que Deus criou nele, porque Deus foi tão profundo com ele naquele momento, que Deus fez ele olhar, né, se realmente ele está mostrando toda a obra de Deus, ou tudo o que ele faz, se tem um traço mínimo de orgulho, né, de que ele, talvez, a mão dele possa estar fazendo aquilo. Grande coisa. Deus vai trabalhando de forma no nosso interior para nós sermos aprovados para fazer a obra exterior. Porque no final, nós vamos descobrir que o processo foi de Deus e que nós fomos meras ferramentas de Deus aqui nesse mundo. Grande coisa quando nós chegamos a aprender isso. Boa coisa nós aprendemos. Boa coisa nós entendermos isso. Então o que o pastor Wagner está fazendo lá é fantástico. E como eu falei, conhecendo ele, eu fico mais impressionado ainda. Mas quando eu penso que é Deus que está fazendo, eu penso lá, está só começando, porque Deus é muito maior. Deus vai fazer muito mais ali naquele lugar. Deus vai fazer muito mais com o pastor Marcos, que impressiona também. O seminário dele é outra coisa, é outro nível, tudo organizado, tudo bem feito, tudo bonito, já grande. Deus vai fazer grandes coisas. Vai fazer grandes coisas com o pastor Felipe, vai fazer grandes coisas aqui, vai fazer grandes coisas na sua vida, se você aceitar o processo de Deus. Só que o processo, ele não para. O processo, ele nunca vai acabar. Nós vamos para a eternidade. E nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo Deus mais e mais. Porque Deus é infinito, Deus é eterno. Deus vai passar a eternidade se revelando a nós. E o processo vai continuar por toda a eternidade. Por isso que aquele que não aceita o processo aqui, ele não vai ser aprovado para passar o processo na eternidade junto com Deus. E quando você está realmente andando com Deus, e mesmo a obra aqui desse mundo, ela se torna pequena, porque nós começamos a pensar muito na eternidade. Nós começamos a pensar muito no porvir, muito em Deus. E Deus, ele, durante toda a eternidade, ele vai estar se revelando para nós crescermos e avançarmos mais com ele. Toda a eternidade, toda a eternidade.
esse processo não vai acabar. Mas você precisa fazer a sua parte do processo hoje. Aceitar o processo de Deus. Hoje Deus está trabalhando comigo, está em uma área do processo, com você em outra. Se você parar, você não vai chegar lá na frente. Você não vai ver as grandes coisas que Deus pode fazer através de você. Mas se você deixar, Deus vai te levar longe e vai fazer grandes coisas através da sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, somos gratos a Deus pela bondade do Senhor conosco, pela forma que o Senhor realmente trabalha em nossas vidas e o cuidado que o Senhor tem conosco, e os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, sendo nós tão pequenos, o Senhor tem planos tão grandes para nós, Deus. Nós queremos dar liberdade para o Senhor agir conosco, operar em nossas vidas e realmente realizar o processo que o Senhor tem para nós, Deus. Também pedimos, Senhor, cuida dessa igreja, protege essa igreja e permita que tudo que eles ouviram aqui de manhã, à noite, tudo que o Senhor tem ministrado nesse dia não se perca durante a semana, mas que se fortaleça e que seja praticado por essa igreja. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a todos. Amém. Shalom para todos.